Era a voz de sua avó, Dona Isabel, gritando um nome feminino que Maria nunca ouvira antes: Helena. Não me deixe. O coração de Maria disparou quando ela correu para o quarto e encontrou a avó, aos 85 anos, agarrada a uma velha fotografia amarelada, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, revelando um amor escondido por décadas que abalaria toda a família. Maria, uma jovem de 28 anos, sempre vira a avó como pilar da tradição portuguesa, católica devota, viúva dedicada ao falecido marido, mãe de 5 filhos e avó amorosa. Mas ali, naquela madrugada chuvosa de outono, o mundo de Maria desabou. Dona Isabel, em meio a um delírio causado pela demência incipiente, confessava um segredo que mudaria tudo. Ela amara uma mulher, Helena, nos anos 1960, antes de se casar por obrigação social. Maria sentou-se ao lado da cama, segurando a mão trêmula da avó, enquanto as palavras saíam aos tropeços. Ela era tudo para mim, Maria. Mas o mundo não permitia. Eu a traí para sobreviver. A família Oliveira era típica da classe média lisboeta, conservadora, ligada à igreja e às tradições. O pai de Maria, João, era um homem rígido, engenheiro que valorizava a imagem imaculada da família. A mãe, Teresa, uma professora aposentada, sempre enfatizava o casamento e a procriação como deveres sagrados. Maria, a filha mais velha, crescera sob essa pressão, mas secretamente lutava com sua própria identidade. Aos 20 anos, ela se apaixonara por Sofia, uma colega de universidade, mas reprimira esses sentimentos por medo de rejeição. Agora, o segredo da avó ecoava como um espelho de sua própria alma. Enquanto Dona Isabel adormecia novamente, Maria examinou a fotografia, 2 jovens mulheres, sorridentes, de braços dados em uma praia de Cascais. Uma era claramente a avó, com cabelos negros e um vestido modesto. A outra, Helena, loira e radiante, com olhos que transmitiam uma liberdade invejável. Atrás da foto, uma inscrição: para sempre, minha Isabel. 1962, Maria sentiu um misto de choque e empatia. Como sua avó suportar uma vida inteira de mentiras? E o que isso significava para ela própria? No dia seguinte, Maria decidiu confrontar a família. Reuniu os pais e os tios em uma reunião improvisada na sala de visitas da casa de repouso. A avó confessou algo importante, disse ela, com a voz tremendo. João franziu a testa, irritado com a interrupção de sua rotina. O que pode ser tão grave? Ela está velha, delira. Mas quando Maria mostrou a foto e repetiu as palavras da avó, o silêncio caiu como uma bomba. Teresa cobriu a boca, chocada. Isso não pode ser verdade. Isabel era uma santa. Um tio, o mais religioso, explodiu. Isso é uma abominação. Não vamos espalhar calúnias sobre a mãe. A tensão escalou rapidamente. João, sentindo a honra familiar ameaçada, exigiu que Maria calasse a boca. Você está inventando coisas para nos perturbar. Deixa a avó em paz. Mas Maria, impulsionada por uma raiva acumulada, rebateu: e se for verdade? E se ela sofreu por causa de nós, da sociedade? A discussão virou um caos de acusações. Teresa chorou, dividida entre lealdade à mãe e os dogmas da igreja. Maria saiu dali abalada, questionando se revelara o segredo prematuramente. Mas no fundo, sabia que era o início de uma jornada para entender sua própria verdade. Enquanto dirigia de volta para casa, em Alfama, Maria pensou em Sofia. Elas se conheceram na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, estudando literatura portuguesa. Sofia era extrovertida, com cabelos castanhos cacheados e um riso contagiante. Elas compartilharam noites de estudo, passeios pelo Chiado e um beijo impulsivo em uma festa estudantil. Mas Maria recuou, aterrorizada com as consequências. Não podemos, dissera ela a Sofia, que partira magoada. Agora, anos depois, Maria se perguntava se ainda havia tempo para reparar. Chegando em casa, Maria recebeu uma ligação inesperada de uma mulher chamada Clara, que se apresentou como neta de Helena. Ouvi dizer que sua avó mencionou minha avó. Precisamos conversar. O coração de Maria acelerou. Como Clara soubera? A notícia se espalhara?
Marcando um encontro em um café no bairro Alto, Maria sentiu o peso da herança familiar. O que viria a seguir? Uma reconciliação ou mais dor? No café, Clara, uma mulher de 35 anos com traços semelhantes aos de Helena na foto, sentou-se à frente de Maria. Minha avó morreu há 10 anos, mas deixou cartas. Elas falam de Isabel, de um amor interrompido. Clara entregou um envelope amarelado. Maria abriu e leu trechos. Isabel, escolhi partir para não te destruir. Mas meu coração é teu. Lágrimas rolaram. As avós haviam-se conhecido em uma fábrica têxtil em Porto durante a ditadura de Salazar. Um romance secreto floresceu, mas a pressão familiar forçou Isabel a casar com o avô de Maria. Helena emigrou para o Brasil, casando-se também, mas nunca esquecendo. Maria compartilhou a confissão de Dona Isabel. Ela ainda a ama depois de tudo. Clara assentiu, olhos úmidos. Talvez possamos ajudá-las a se reconciliarem, mesmo que só em memórias. Mas ao voltar para a casa de repouso, Maria encontrou Dona Isabel lúcida, mas furiosa. Por que contou? Agora todos me julgarão. Maria se ajoelhou. Avó, eu também. Eu amo uma mulher. Dona Isabel congelou, então abraçou a neta. Não cometa meus erros, criança. A revelação abriu feridas antigas. João, o pai, confrontou Maria em casa. Se isso for hereditário, você precisa de ajuda. Não permitirei na minha família. Teresa mediou, mas o dano estava feito. Maria sentiu o isolamento crescer, mas também uma determinação nova. Ela ligou para Sofia após anos de silêncio. Preciso te ver. Há algo que devo dizer. File 2. Sofia atendeu o telefone com voz hesitante, mas concordou em se encontrar no Mirador da Senhora do Monte, um ponto alto de Lisboa com vista para o Tejo. Maria chegou primeiro, o vento outonal bagunçando seus cabelos. Quando Sofia apareceu, ainda mais bela aos 30 anos, com um casaco de lã e olhos curiosos, Maria sentiu o peito apertar. Por que agora, Maria? Depois de me rejeitar? Elas sentaram em um banco e Maria contou tudo, o segredo da avó, a foto, as cartas de Helena. Sofia ouviu em silêncio, então pegou a mão de Maria. Eu sempre soube que você lutava contra si mesma. Mas doeu quando você me afastou. Maria confessou, tive medo. Da família, da sociedade. Mas ver a avó sofrer me mostrou o preço da covardia. Sofia sorriu tristemente. E agora? O que você quer? A conversa fluiu para memórias compartilhadas, as aulas de Camões, os cafés no Rocio, o beijo roubado. Mas Sofia revelara ser casada agora com um homem bom, mas sem paixão. Casei por pressão, como sua avó. Mas meu coração nunca mudou. Maria sentiu uma faísca reacender, mas também culpa. Estaria traindo a amiga ao reacender velhas chamas? Enquanto isso, na família Oliveira, a tensão fervia. João convocou uma reunião familiar em sua casa em Benfica. Tios e primos compareceram, debatendo o escândalo. Um tio sugeriu internar Dona Isabel em um lugar mais isolado para proteger a reputação. Teresa defendeu, ela é nossa mãe. Merece compaixão. Mas João, obcecado com aparências, ameaçou deserdar quem apoiasse essa loucura. Maria, ao saber, enfureceu-se e confrontou o pai por telefone. Você prefere mentiras à felicidade? João rebateu, felicidade? Isso é pecado. Dona Isabel, na casa de repouso, alternava entre lucidez e confusão. Em um momento claro, chamou Maria e entregou um diário escondido. Leia. Entenda minhas escolhas. As páginas revelavam um amor intenso, encontros clandestinos em parques de Porto, juras eternas, mas também o terror da descoberta. Isabel descrevia a dor de abandonar Helena, forçada pelo pai que arranjara o casamento. Escolhi a segurança, mas paguei com a alma vazia.
Maria devorou o diário, chorando. Ele ecoava sua própria luta. Ela decidira se assumir para Sofia, mas o medo persistia. No encontro seguinte, em um restaurante em Alfama, Maria beijou Sofia impulsivamente. Eu te amo. Sempre amei. Sofia retribuiu, mas sussurrou. E meu marido? Não posso traí-lo assim. O dilema moral apertou amor versus lealdade. Clara, a neta de Helena, propôs uma visita conjunta à Dona Isabel. No quarto da avó, Clara mostrou fotos de Helena no Brasil, casada e com filhos, mas sempre mencionando Isabel. Dona Isabel tocou as imagens, murmurando, perdoe-me. Foi um momento de catarse, mas João irrompeu, furioso ao saber da reunião. Vocês estão conspurcando nossa família. Ele arrastou Maria dali, gritando acusações. Em casa, o confronto explodiu. João revelou ter lido mensagens no telefone de Maria para Sofia. Você é como ela. Uma desviada. Teresa interveio, mas João a silenciou. Maria, em lágrimas, fugiu para o apartamento de Sofia. Lá, elas passaram a noite conversando, sem toques, apenas apoio. Devemos lutar ou nos render? Perguntou Maria. Sofia respondeu, lutar, mas com sabedoria. A pressão social aumentava. Amigos da família fofocavam e Maria perdeu um emprego freelance por rumores. Ela questionava, valerá a pena? Mas o diário da avó inspirava. Isabel escrevera, o amor não erra, a sociedade sim. Maria decidiu confrontar a família publicamente, em uma missa dominical. Diante de parentes, ela anunciou, amo uma mulher. E a avó também amou. O escândalo foi imediato, sussurros, olhares chocados. João a deserdou verbalmente, mas Teresa, em um ato de coragem, abraçou a filha. Eu te amo como és. A divisão familiar se aprofundou, com alguns tios cortando laços, outros oferecendo apoio secreto. Maria sentiu o preço, isolamento, mas também liberdade nascente. Sofia, inspirada, confrontou o marido. Preciso ser honesta. Ele, magoado, concordou com a separação amigável. Mas a sociedade portuguesa, ainda conservadora em partes, reagiu, comentários online, julgamentos de vizinhos. Maria e Sofia se uniram, mas o caminho era árduo. Com o divórcio de Sofia em andamento, as duas mulheres alugaram um pequeno apartamento no Chiado, coração boêmio de Lisboa. Era um refúgio, mas também um campo de batalha interno. Maria lutava com culpa por destruir a família, Sofia, com o medo de perder a custódia dos futuros filhos, embora não os tivesse, o estigma pesava. Elas passavam noites discutindo, valeu a pena? Perguntava Maria. Sofia respondia, sim, porque agora somos livres. Dona Isabel piorava na casa de repouso. Maria a visitava diariamente, lendo trechos do diário. Você me deu coragem, avó. Isabel sorria debilmente, não repita meus erros. AME abertamente. Mas João boicotava as visitas, influenciando os irmãos. Um dia ele apareceu e tentou levar Isabel para casa, alegando cuidado melhor. Maria barrou, ela fica onde é feliz. A briga escalou para ameaças legais. Clara, solidária, enviou mais cartas de Helena. Uma revelava uma traição, Helena tentara contato anos depois, mas Isabel, casada, a rejeitara por medo. Eu a traí 2 vezes, confessou Isabel a Maria. Isso abalou Maria, e se ela traísse Sofia no futuro? A dúvida corroía. Em uma terapia recomendada por uma amiga, Maria explorou seus conflitos. A terapeuta, uma mulher progressista, questionou, por que carregar o fardo da avó? Maria percebeu que sua identidade não era hereditária, mas autêntica. Inspirada, organizou um encontro com Teresa, que secretamente apoiava. Mãe, ajude pai a entender. Teresa prometeu tentar. Mas João, obstinado, espalhou rumores na comunidade católica. Maria recebeu ligações anônimas com insultos.
Sofia, forte, a apoiava. Enfrentamos juntas. Elas participaram de um evento LGBT em Lisboa, o primeiro passo público. Lá conheceram outras mulheres com histórias semelhantes, amores escondidos, famílias divididas. Vocês não estão sós, disse uma ativista. O clímax familiar veio em um jantar de Natal forçado. João convidou todos, exceto Sofia. Maria insistiu em levá-la. À mesa, a tensão era palpável. Quando Maria anunciou, Sofia, minha parceira, João explodiu, quebrando um prato. Saiam daqui. Teresa chorou. João, pare. Elas são felizes. Pela primeira vez, Teresa confrontou o marido. Lembra de sua irmã? Ela sofreu o mesmo e você ignorou. Revelação bombástica. João tinha uma irmã que se suicidara nos anos 70, suspeita de ser lésbica. Ele escondera por vergonha. Eu a falhei, admitiu João, quebrado. A família congelou. Maria abraçou o pai, não falhe comigo também. Foi um turning point. João, em lágrimas, pediu perdão. Mas a reconciliação era frágil. João concordou em visitar Isabel com mente aberta. No quarto, ouviu a mãe contar sua história. Filho, eu amei Helena como amei seu pai, de formas diferentes. João, tocado, chorou. Mãe, perdoe-me minha cegueira. A família começou a se curar, mas cicatrizes permaneciam. Maria e Sofia, fortalecidas, planejam o futuro. Mas uma traição surge. Um primo, invejoso, vaza a história para a imprensa local. Artigos sensacionalistas surgem. Família tradicional abalada por segredo lésbico. A exposição humilha todos. Maria questiona: devíamos ter ficado caladas? Sofia a consola: não. A verdade liberta. Elas enfrentam a mídia, dando uma entrevista anônima sobre aceitação. A repercussão divide opiniões, apoio de jovens, críticas de conservadores. Dona Isabel, em seus últimos dias, dita uma carta para Helena's família: encontrei paz na verdade de minha neta. Clara responde com gratidão. A morte de Isabel une a família no funeral, onde Maria fala abertamente. A avó nos ensinou que amor não tem gênero. Mas o luto traz reflexões. João luta com preconceitos remanescentes, Teresa se torna ativista sutil. Maria e Sofia, agora um casal oficial, enfrentam desafios sociais, a adoção negada, olhares discriminatórios. Após o funeral, Maria e Sofia viajam para Porto, terra natal de Isabel, buscando raízes. Visitam a antiga fábrica têxtil, agora um museu. Lá, imaginam os encontros secretos das avós. Elas arriscaram tudo, diz Sofia. Maria assente: nós temos mais liberdade, mas ainda lutamos. De volta a Lisboa, o casal enfrenta um teste. Sofia recebe uma oferta de emprego em Madrid. É uma oportunidade, mas nos separaria. Maria, insegura, discute: e se for uma fuga? Sofia nega: é para nós duas. Mas Maria, traumatizada por abandonos passados, hesita. O conflito interno cresce, confiança versus medo. João, em redenção, convida o casal para jantar. Quer conhecer Sofia melhor. A noite é tensa, mas honesta. João admite: cresci em uma era repressora. Mudar é difícil. Sofia compartilha sua jornada, pressão familiar para casar, divórcio doloroso. João escuta, empático. Teresa sorri: estamos progredindo. Mas uma traição familiar surge. Um tio conservador processa por herança, alegando influência imoral de Maria sobre Isabel. O julgamento em um tribunal lisboeta expõe segredos. Maria depõe: amor não é imoral. O juiz, progressista, rejeita a ação, mas o estresse abala Maria. Ela tem um colapso, questionando tudo. Sofia apoia na terapia conjunta. Nós versus o mundo. Elas decidem casar simbolicamente em uma cerimônia privada, com Teresa e João presentes. Foi um momento de triunfo, mas sombreado por protestos de parentes distantes.
A sociedade portuguesa evolui, leis de igualdade avançam, mas preconceitos persistem em áreas rurais. Maria e Sofia se envolvem em ativismo, palestrando em universidades. Nossas histórias mudam mentes, diz Maria. Clara visita de novo, trazendo relíquias de Helena, um colar que Isabel dera. Para você, como herdeira do amor delas. Maria usa, sentindo conexão geracional. Mas um dilema ético surge. Sofia descobre uma gravidez do ex-marido de antes da separação. É meu filho. Maria, chocada, debate: apoiar ou se afastar? Eu te amo, mas isso muda tudo. Sofia implora: podemos criar juntos. Maria aceita, mas o ciúme corrói. O nascimento do bebê traz alegria e tensão. João, avô orgulhoso, amolece mais. Mas Maria luta com papéis, madrasta em um relacionamento lésbico. Sociedade julga, criança precisa de pai. Elas enfrentam custódia e batalhas. Em meio ao caos, Maria reflete no diário de Isabel: escolhas têm preços. Ela decide priorizar o amor, ajudando Sofia com a criança. Anos passam, a família se adapta. João se torna aliado, participando de marchas LGBT. Teresa escreve um livro sobre aceitação. Mas uma reviravolta: Maria encontra cartas antigas revelando que Isabel traiu Helena não só por pressão, mas por ambição social. Escolhi status sobre amor. Isso abala Maria, sua heroína era falha. Ela confronta memórias: devemos idealizar o passado? Sofia consola: todos erramos. Aprendemos. Elas renovam votos, fortalecidas. Com o bebê crescendo, Maria e Sofia equilibram vida familiar e ativismo. Maria publica um blog sobre heranças lésbicas em Portugal, inspirando outras. Mas desafios persistem: discriminação no trabalho, bullying na escola para a criança. João, em fim de vida, confessa a Maria: eu te orgulho. Você é mais corajosa que eu. Sua morte une a família, agora mais inclusiva. Clara e Maria organizam uma exposição sobre Isabel e Helena em um museu em Lisboa. Fotos, cartas, diários contam a história. A abertura é um sucesso, mas provoca debates. Conservadores protestam, progressistas aplaudem. Maria e Sofia, aos 40 anos, refletem no miradouro: pagamos caro, mas ganhamos liberdade. A criança pergunta: por que vovó amava uma mulher? Elas explicam: amor é amor. O legado continua: netos crescem em um mundo mais tolerante, graças às lutas delas. Mas a pergunta permanece: foi certo revelar segredos antigos, expondo dores familiares, ou o silêncio teria preservado paz ilusória?